Bom dia, primeiro ano. Hoje a nossa aula vai ser aí acompanhada da apostila, página 9. Começaremos na página 9. Nós daremos continuidade aí ao estudo da construção de sentido do texto. Então, hoje a apostila de vocês vai abordar o que acontece no primeiro contato que você tem com o texto. Primeiramente, antes de você ter contato com qualquer tipo de texto que seja, existe uma motivação por trás desse contato. Então, por algum motivo, alguma coisa lhe levou a ter contato com esse texto. Ou um contato obrigatório, ou um contato por prazer, enfim, ou um contato que não podia não acontecer porque o texto está ali na sua frente, mas você sempre tem uma motivação por trás do contato com aquele texto. Então, vamos lá. Objetivos da leitura. A leitura pode ter as mais variadas motivações. Identificar seu objetivo nos permite traçar as características do projeto de leitura a ser feito e quais estratégias serão potencializadas. Bom, a partir do momento que você compreende o que te motivou a fazer aquela leitura e qual é o objetivo daquela leitura que você está fazendo, você consegue potencializar as estratégias de leitura necessárias para que se leia um texto adequadamente. Então, vamos ver aqui. Ler para buscar uma informação específica dentro de um texto. Às vezes isso acontece, você tem um livro, enfim, um texto completo, mas você quer buscar uma informação específica dentro desse texto. Então, você tem ali uma leitura investigativa, onde dentro de um texto completo, você vai atrás de somente uma informação. Então, aí você vai ter que potencializar estratégias específicas de leitura. As estratégias potencializadas serão a procura de indícios que nos levem à informação específica e à despreocupação em relação ao conteúdo global do texto. Então, se você está fazendo essa leitura, onde você quer encontrar uma informação específica dentro do texto, a sua estratégia de leitura vai ser procurar os indícios, o rastro daquela informação específica. Então, a gente tem aí a motivação, que é a procura de uma informação, e nós temos a estratégia utilizada, que é a procura de indícios sem se preocupar com o conteúdo geral do texto. Um bom exemplo disso é a procura de um verbete no dicionário, que hoje em dia quase não se usa o dicionário mesmo físico, né? Mas o online também serve, a gente faz a mesma coisa. Uma bula de remédio, por exemplo, se você quiser somente uma informação específica da bula, você ignora todo o resto e vai só para o efeito colateral, por exemplo. Então, a gente tem aí essa motivação de leitura e essa estratégia que pode ser utilizada. Ler para obter uma noção global sobre o assunto do texto. Artigo em jornal, texto sobre escritor ou pensador para ter uma noção geral de seu pensamento. A leitura será global. As estratégias serão a preocupação com o sentido integral e o levantamento das palavras-chave do texto. Bom, quando você lê um texto com a intenção de compreender o sentido mais global daquilo, eu vou ler, por exemplo, um texto sobre política, de certa forma. Qualquer coisa relacionada à política. Eu quero compreender a noção global que se tem por trás daquela informação. Então, eu estou lendo um texto sobre, sei lá, a direita no Brasil ou a esquerda no Brasil. Eu quero ter uma noção completa ou quase completa, o máximo possível, daquela situação. Então, qual é a minha estratégia? A minha estratégia é procurar as palavras-chave do texto, que seriam as palavras-chave, são aquelas palavras que dão o sentido do texto em si. Como é que eu posso exemplificar para vocês?
Enfim, depois eu procuro um texto e exemplifico essa questão das palavras-chave presentes no texto. Mas são aquelas palavras que você está lendo sobre aquilo, você espera que essas palavras estejam. Por exemplo, você está lendo sobre educação, você espera que palavras como ensino-aprendizagem, aluno, professor, escola, métodos de ensino, sequência didática, você espera desse texto determinadas palavras-chave, determinados conceitos-chave acerca daquela temática. Então, você faz uma leitura global daquilo e espera isso do texto. Exemplo. Ler para entender um procedimento. Manual de instrução, uma receita. Bom, aqui é uma leitura guiada, né? Quando você faz uma leitura e essa leitura tem um passo a passo de ações que você irá desenvolver. Então, a estratégia nesse tipo de leitura é seguir a ordem. Porque se você não seguir a ordem, você tem um resultado, mas você não tem o resultado esperado pelo procedimento que foi retratado ali. Então, se você tem, por exemplo, uma receita de bolo que diz para colocar o leite antes do ovo e você coloca o ovo antes do leite, você vai ter o resultado, vai sair alguma coisa dali. Não se sabe se irá sair adequadamente, se irá sair o que foi colocado ali como procedimento. Ler para fazer uma revisão gramatical de um texto segundo a norma padrão. Bom, é uma leitura fiscalizadora e as estratégias serão a preocupação com as estruturas formais utilizadas e a inspeção do bom emprego delas em função do sentido do texto. Aqui é quando você está lendo, sua motivação é ler um texto para, de certa forma, corrigi-lo, colocar dentro da gramática normativa. Então, a sua motivação é essa, você vai com os olhos de gramaticista, você vai para corrigir aquilo. Então, a sua motivação é a correção desse texto e a sua estratégia vai ser procurar ali as problemáticas gramaticais e adequar. Então, a estratégia é essa, dependendo da sua motivação. E a leitura por prazer. A leitura e as estratégias estarão voltadas ao deleite do leitor. Bom, quando você lê um texto por prazer, ele é muito pessoal, né? Então, vai depender do que você gosta, do que você espera de textos que lhe agradem. Então, é muito pessoal. Você vai atrás do seu deleite, do seu prazer por aquilo, por aquela leitura. Independente da motivação da leitura, o domínio da língua, o conhecimento de mundo, as leituras prévias e a reflexão sempre terão de ser ativados. A gente já falou isso na aula passada, vou só tornar a repetir aqui rapidamente, que você dominar o código em que aquele texto está sendo retratado é um meio caminho andado. Entretanto, você ativar os conhecimentos prévios que você tem acerca daquilo que está sendo abordado dentro do texto é incrível. Aumenta super a sua capacidade de compreensão daquele texto. E aí você ativa esse seu conhecimento de mundo, essas leituras prévias que você tem acerca desse assunto e faz uma reflexão desse texto lido. Então, tudo isso influencia no seu processo de construção do sentido do texto. Bom, vou passar aqui, a gente tem uma atividade, mas para fazer depois. Primeiro a gente vai fazer a outra, da página 789, ou 6789. Mas é pequeno, é porque tem uns textos assim que são grandões de ler. Bom, então vamos lá, continuando aqui com as nossas estratégias de leitura. O que a gente faz? O primeiro passo, né? A gente identifica aí essa motivação. Por que eu estou lendo esse texto? Qual é o motivo pelo qual eu estou lendo esse texto? Compreendido isso e tendo pensado as estratégias de leitura, a gente vai para o segundo passo, que é identificar o gênero textual. Qual o gênero textual desse texto que eu estou lendo? Por quê? Os gêneros textuais, eles possuem uma função social, ou seja, qual a função desse texto dentro
da sociedade. Qual a função desse texto dentro da sociedade? Então, nós temos aí diversas possibilidades de função social dos textos. Por exemplo, se eu vou ler uma notícia, a função da notícia, a função social da notícia é informar. Então, eu espero alguma coisa desse texto. Eu espero informação, eu espero me responda com quem aconteceu isso, onde aconteceu, o que aconteceu, por que aconteceu, quais foram as consequências. Então, por isso é tão importante reconhecer o gênero textual. Outra coisa também muito importante, que a gente já viu aula passada e que influencia muito na construção do sentido do texto, é saber quem escreveu aquele texto. Porque os escritores, eles possuem um negocinho chamado marca de autoria. O que é a marca de autoria? A marca de autoria é aquilo que constrói o autor enquanto pessoa transferido para o texto. Então, se você tem ali um texto que ele não é ficcional, às vezes até no ficcional isso acontece, sempre vai ter um pedaço do autor dentro daquele texto. Seja a ideologia dele, a visão de mundo, sempre haverá um pouco do autor dentro dos textos. A não ser em textos tipo de manual de instrução e tal. E ainda tem, de certa forma, mas não vamos entrar nessa questão agora não, que ela é um pouco complexa. Mas saber o autor é muito importante. A época, super importante. Eu estava lendo recentemente um livro, inclusive, do Shakespeare. E umas pessoas começaram a dizer que a leitura era antifeminista, né? Só que o livro foi escrito no século XVI. E no século XVI o termo feminismo ainda nem existia. Então, é importante não cometer esses anacronismos. Eu não posso esperar que um texto escrito no século XVI tenha uma visão da mulher como a visão contemporânea que se tem, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a identificação da época dos textos que estamos lendo. Porque se espera, dependendo da época, determinado tipo de pensamento. Por exemplo, o Brasil pós-ditadura. No Brasil pós-ditadura, onde a censura tinha acabado, assim, nos 5 primeiros anos que a censura tinha acabado, nós tínhamos um contexto de produção tanto de texto quanto de produções cinematográficas, até mesmo as novelas, eram super mais, como é que eu posso dizer, rasgadas, assim. Super censuráveis. Justamente pelo fato de não existir mais censura, se explorou muito essas questões censuráveis de, enfim, diversas temáticas que poderiam ser censuradas na ditadura. Então a gente tem aí a época influenciando nas produções que ocorreram. Então, em diversas esferas, de diversas maneiras, a época do texto influencia nisso. Tanto no sentido macro quanto no sentido micro, né? Então, tomar muito cuidado com essa identificação da época. O veículo ou suporte, nós já falamos disso, mas eu vou falar de novo. É super importante você saber de onde veio aquele texto. Então, se você está lendo, por exemplo, uma notícia, e essa notícia, ela tá tanto no Veja, no Veja, quanto na Carta Capital, por exemplo, estou citando aqui dois exemplos, nós vamos ter uma forma de se apresentar aquela notícia na revista Veja, e uma forma diferenciada de se apresentar a mesma notícia na Carta Capital. Justamente porque as questões, apesar de ser o mesmo gênero textual, as questões ideológicas influenciam, o autor influencia, o tanto de informação que cada um dos veículos tem sobre determinado assunto influencia. Então, muita coisa influencia. Pode ser um mesmo fato, por exemplo, as manifestações
estão acontecendo sobre Vidas Negras Importam, né? Então, a gente tem aí uma notícia só, é uma manifestação que aconteceu dia 15 de maio, só um exemplo. Então, os dois veículos vão noticiar. Eles vão noticiar de maneiras diferentes, por questões ideológicas ou por questões de público-alvo ou por questões de, sei lá, independe de qualquer coisa. Então, a gente vai ter duas informações diferentes sobre a mesma coisa por causa dos veículos. Então, é muito importante saber de onde eu estou retirando aquela informação do meu texto. Então, vamos lá. Por hoje é só. Não sei se a gente falou logo do título. Não, vamos não. Bom, por hoje é só. Na verdade, vamos sim. Eu tô até com uma aba aqui aberta. Bom, o título dos textos, nós sabemos que a maioria dos textos, maioria não, boa parte dos textos possui título. Então, você lê o título do texto e esse título é como se fosse o piloto, aquele negocinho que a gente tem nas séries. A gente vai começar uma série, tem lá o primeiro episódio que é o piloto. Você assiste o primeiro episódio, você decide, eu vou seguir ou eu não vou seguir. Então, isso dentro dos textos, essa situação inicial, geralmente é o título. A partir do título, você decide se vai ler ou se não vai ler o texto. Quando você lê o título de um texto, você cria expectativas relacionadas a esse texto. Então, a partir do momento que você li, comecei a criar hipóteses. Então, eu crio diversas hipóteses na leitura do título. Por isso é tão importante ler o título. Agora eu quero ver com vocês essa grande importância que tem o título, né? Vamos ler aqui algumas manchetes sensacionalistas ou mal elaboradas que influenciam o leitor quando ele vai ler um texto. Eu estou trazendo aqui o exemplo de textos jornalísticos, mas isso acontece em todos os tipos de texto. Então, vamos lá. Eu acho incríveis, eu dou muita risada. Polícia fecha a Avenida Paulista nos dois sentidos para evitar que manifestantes fechem a Avenida Paulista. Incrível, né? Enfim. Vamos lá. Valor de imóvel tende a cair ou subir no entorno do metrô. Protesto contra a morte de um homem terminou em protesto em São Paulo. Crime em Araxá. Casal morto reconheceu o bandido. Complicado. Estagiário de advogado diz que ativista afirmou que o homem que acendeu o rojão era ligado ao deputado estadual Marcelo Freixo. Então, a gente tem aqui, como vocês podem ver, textos, títulos de texto, manchetes de texto, no caso, já que são textos jornalísticos, que deixam muito a desejar, né? E isso influencia na leitura desse texto. Por quê? Porque o leitor cria uma expectativa e essa expectativa ela pode ser confirmada ou ela pode ser quebrada. Então, por isso que é tão importante uma boa construção desse título, o que nem sempre acontece, principalmente no gênero jornalístico. Às vezes os estagiários dão uma bola fora muito bem dada. Ó, Jesus é preso na cidade de Deus por furtar igrejas. O que você espera? Você espera outra coisa. Quando vai ver é um bandido que se chama Jesus, enfim. Então, antecipei aí essa questão dos títulos. Depois a gente vê melhorzinho. E temos uma atividade para realizar. Das páginas, né? Opa. Deixa eu só botar aqui grande. Ah, travou tudo nas respostas.
Então, das páginas 7, 8 e 9. Então, 7, 8 e 9 são as páginas da atividade que nós iremos realizar. Não deixem de fazer, vai valer qualitativo. A gente vai focar... A gente vai focar mais na resolução dos exercícios da apostila. Então, além de qualitativo, alguns desses exercícios vão ajudar a compor o DPE, para que a gente explore bastante, né, esse material didático de vocês. Quem precisar das páginas para resolução de exercícios, só me falar no privado, que eu dou um jeito de disponibilizar, em foto, em print, no que for, da maneira que for. Mas não deixem de fazer, viu? Vai compor a nota de vocês da próxima avaliação. Então, é isso. Por hoje é só. Beijo grande e até próxima semana.